O Cruzeiro Boreal, uma embarcação luxuosa de 14 andares, desapareceu sem enviar pedido de socorro enquanto cruzava a costa leste dos Estados Unidos. A última transmissão registrada pelo sistema interno mostrava passageiros caminhando tranquilamente pelos corredores, músicos afinando instrumentos para o show da noite e tripulantes realizando rotinas simples, como se nada estivesse errado. Mas, menos de 27 minutos depois, o navio sumiu dos radares como se tivesse se dissolvido no ar. Quando a guarda costeira finalmente encontrou o Boreal à deriva dias mais tarde, a visão era perturbadora. 3 andares abaixo do convés principal estavam completamente intactos, mas totalmente vazios. Salas arrumadas, pertences posicionados como se ainda estivessem sendo usados, refeições servidas sobre mesas, luzes acesas e até câmeras internas funcionando. Tudo absolutamente normal, exceto pela ausência completa de qualquer ser humano. Nenhum sinal de luta, pânico ou evacuação. Apenas um silêncio impossível pairando sobre cada cabine, cada corredor, cada respiração que deveria estar ali. Ao acessar os arquivos finais do sistema de vigilância, a equipe de investigação percebeu algo ainda mais inquietante. Às 21h14, todos os ocupantes dos 3 andares inferiores simplesmente desaparecem simultaneamente. Eles não correm, não olham para trás, não demonstram perceber nada. Eles apenas somem, quadro por quadro, como se fossem apagados da existência. E um detalhe aterrador surge. Em um dos monitores, segundos antes do sumiço coletivo, uma sombra projetada no corredor não corresponde a nenhuma pessoa presente na cena. Uma forma alta, fina e imóvel, surgindo no canto extremo da imagem. E quando os investigadores tentam acessar os minutos seguintes, descobrem que todos os arquivos foram corrompidos, exceto um fragmento de áudio de 11 segundos. Nele, uma voz sussurra algo indecifrável, seguida por um estalo metálico vindo do fundo do navio. E esse foi apenas o início do verdadeiro mistério do desaparecimento. O caso do Cruzeiro Boreal ainda assombra investigadores, especialistas marítimos e qualquer pessoa que já tenha visto as imagens divulgadas. Imagens que muitos acreditam jamais deveriam ter sido tornadas públicas. O navio, um gigante de aço com quase 3.000 passageiros e tripulantes, fazia uma rota comum pela costa leste dos Estados Unidos. Uma viagem considerada extremamente segura, monitorada e acompanhada em tempo real por satélites civis e militares. Nada no plano de navegação indicava qualquer risco, nenhuma anomalia climática foi registrada naquela noite, e os sistemas de comunicação funcionavam perfeitamente. Ainda assim, o Boreal desapareceu de forma abrupta, silenciosa e impossível, sem transmitir pedido de ajuda, sem reportar panes, sem deixar rastros. Um sumiço tão repentino que obrigou as autoridades a reverem protocolos inteiros de busca marítima. O reencontro com o navio só aumentou o enigma. Ele foi encontrado à deriva, movendo-se lentamente como se estivesse sendo empurrado por forças invisíveis, sem danos externos, sem sinais de choque, sem qualquer justificativa para que uma embarcação daquele porte estivesse abandonada no meio do nada. E dentro dele, a história se torna ainda mais perturbadora. 3 andares inferiores estavam completamente intactos. A ala de passageiros econômicos, a parte do centro de recreação e uma área restrita de manutenção. Cadeiras alinhadas, camas arrumadas, roupas dobradas, brinquedos espalhados, luzes acesas, computadores ligados. Era como se as pessoas tivessem evaporado no meio de suas ações diárias, como se uma gigantesca pausa tivesse sido imposta à existência, deixando apenas o cenário pronto, mas sem os atores. O que mais impressionou os investigadores foi a ausência de qualquer vestígio de evacuação.
Em casos reais de pânico, sempre há sinais. Objetos quebrados, portas arrombadas, corredores bagunçados, pertences abandonados às pressas. Mas ali tudo estava estático, imutável, como se cada ambiente tivesse sido cuidadosamente preservado. Não havia roupas jogadas no chão, não havia marcas de corrida, não havia derramamento de comida ou bebida, não havia sequer impressões digitais recentes. Era como se o tempo tivesse parado imediatamente depois do último registro conhecido. E a questão mais desconcertante: como um navio daquele tamanho, carregando milhares de vidas, simplesmente deixou de existir por quase 4 dias sem ser detectado por satélites que cobrem constantemente o território norte-americano. Essa é a primeira lacuna na lógica. A segunda surge quando estudiosos analisam os sinais captados minutos antes do desaparecimento. Eles não apontam para falhas técnicas nem interferência humana. Pelo contrário, mostram um aumento anormal de energia nos 3 níveis inferiores, como se algo, ou alguém, estivesse provocando uma alteração térmica e eletromagnética que não poderia ocorrer dentro de um navio daquela classe. O mistério do desaparecimento do cruzeiro boreal se tornou um dos casos mais controversos já registrados no território americano, envolvendo desde teorias científicas improváveis até especulações que jamais foram comentadas oficialmente. Uma investigação que, até hoje, muitos afirmam que nunca foi concluída. Se você chegou até aqui e a investigação já mexeu com você, não esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda a manter esta investigação viva. Ative o sininho para receber cada novo capítulo desse e de outros mistérios que ainda estão nas sombras. E deixe seu like para que mais pessoas descubram o que realmente está acontecendo por trás do desaparecimento do cruzeiro boreal. Comente o que você acha que está escondido nas profundezas. Sua teoria pode ser a peça que falta. A última vez que o cruzeiro boreal foi visto de forma confirmada ocorreu às 20h47, quando uma embarcação de médio porte que navegava alguns quilômetros ao sul registrou o navio, cruzando calmamente a linha do horizonte. O depoimento do capitão dessa embarcação, mais tarde enviado às autoridades, descreve uma imagem absolutamente normal. Luzes distribuídas ao longo dos 14 andares, música vindo de um dos convéses superiores, passageiros caminhando ao ar livre, alguns tirando fotos, outros simplesmente apreciando a brisa fria que avançava do Atlântico Norte. Nada naquela visão sugeria que, menos de 1 hora depois, o colosso marítimo iria desaparecer como se tivesse sido arrancado da realidade. A bordo do Boreal, a rotina parecia seguir seu fluxo. Registros internos mostravam famílias jantando nos restaurantes, crianças brincando nas áreas de recreação, casais circulando pelos corredores ornamentados e funcionários realizando seus turnos com absoluta tranquilidade. As câmeras de segurança captaram pessoas sorrindo, descansando, conversando e se preparando para o espetáculo da noite. Um show musical no teatro principal, programado para as 21h30. Tudo acontecia como sempre acontecera em dezenas de viagens anteriores. Um dos momentos mais analisados pelos investigadores é o último registro claro de passageiros no andar inferior, captado às 21h14. Nesse vídeo, um grupo de 3 adultos caminha por um corredor em direção às escadas, rindo de algo que não pode ser ouvido. Uma criança corre atrás deles segurando um brinquedo luminoso. Mais ao fundo, uma funcionária se inclina para recolher uma bandeja deixada em uma pequena mesa lateral. São imagens banais, comuns, rotineiras, mas se tornariam as últimas evidências de que aquelas pessoas existiram naquela noite. O mais desconcertante é que nenhum rosto demonstra medo, nenhum corpo reage a qualquer estímulo inesperado. Nada indica que algo estranho estivesse prestes a acontecer. As últimas expressões registradas são normais, humanas, despreocupadas.
E isso contradiz totalmente a ideia de uma ameaça repentina, uma emergência ou qualquer evento que pudesse gerar pânico. Às 21h18, as câmeras registram uma breve oscilação, quase imperceptível, mas presente. Uma cintilação nas luzes do corredor, uma distorção rápida no vídeo, como se algo tivesse passado entre os sensores e a fonte de energia. Os especialistas afirmam que essas interferências não correspondem a falhas técnicas comuns. São mais parecidas com anomalias eletromagnéticas externas. Mas externas a quê? Nenhum equipamento conhecido seria capaz de gerar esse tipo de efeito dentro de um navio daquela classificação sem causar falhas nos sistemas primários. Pouco depois, às 21h19, o Boreal aparece pela última vez no radar da guarda costeira, movendo-se em linha reta, velocidade constante, sem qualquer alteração abrupta. E então, às 21h20, ele simplesmente deixa de existir para todos os sistemas de monitoramento. Nada de transponder, nada de eco de radar, nenhum tipo de sinal residual. Uma interrupção total, abrupta, incompatível com qualquer explicação lógica conhecida. Essa foi a última visão do Boreal. Um navio iluminado, funcional, cheio de vida, navegando calmamente, e depois o vazio absoluto. E é justamente nesse ponto que o mistério do desaparecimento começa a assumir contornos que desafiam a própria compreensão humana. A reconstrução da cronologia do desaparecimento do Cruzeiro Boreal foi um trabalho meticuloso, fragmentado e cheio de lacunas que desafiam qualquer lógica operacional. As autoridades americanas, acostumadas a lidar com acidentes marítimos, quedas de comunicação e panes elétricas, rapidamente perceberam que aquele caso não se encaixava em nenhum protocolo conhecido. Cada minuto entre 21h14 e 21h20 tornou-se uma peça vital e perturbadora para entender o que realmente aconteceu. Mas quanto mais se aproximavam desses instantes, mais impossível o enigma se tornava. Segundo os registros internos, às 21h14, o navio estava em pleno funcionamento. Toda a infraestrutura elétrica, hidráulica e digital operava dentro dos padrões. Motores estáveis, temperatura interna controlada, sistemas de comunicação livres de interferência, rota definida com precisão milimétrica. Nada sugeria qualquer tipo de ameaça. Em paralelo, dados de telemetria enviados para a central marítima indicavam que a embarcação seguia tranquila, sem desvios ou quedas de velocidade. Porém, às 21h16, um fenômeno curioso aparece nos logs técnicos. Um aumento de 3% na carga de energia dos 3 andares inferiores, sem causa aparente. Esse aumento não era suficiente para gerar falhas, mas também não poderia ocorrer espontaneamente. A planta elétrica do Boreal era estável e fechada, projetada para evitar oscilações abruptas. Mesmo assim, os sensores acusaram o pico, registrando uma elevação curta, intensa e inexplicável. Às 21h17, as câmeras desses mesmos andares começam a apresentar microtravamentos, quadros perdidos, sombras que mudam de posição sem que ninguém passe por elas, reflexos que surgem onde não há superfícies reflexivas. Esses arquivos foram analisados quadro a quadro por equipe técnica e até hoje são considerados anomalias sem origem rastreável. Há quem afirme que os arquivos parecem sofrer interferência de um tipo de campo que não deveria existir ali, um campo que afeta apenas os sistemas inferiores e deixa intactas as demais áreas do navio. Às 21h18, o som ambiente captado pelos microfones de segurança registra algo desconfortável. O ruído constante do motor diminui sutilmente, como se o navio estivesse entrando em uma zona de pressão incomum. Ao mesmo tempo, um estalo metálico ecoa em um dos corredores, seguido por um breve silêncio que não faz sentido algum. Silêncio total. Nada de passos, nada de vozes, nada de objetos sendo movidos. É como se toda a presença humana
incluindo respirações, conversas distantes e ruídos de rotina, tivesse sido abruptamente apagada. Às 21h19, o navio deixa de transmitir telemetria. Não há aviso, não há erro, não há alerta automático. O sistema simplesmente para de enviar dados, como se tivesse sido desconectado do mundo exterior. Essa perda não pode ser atribuída a chuva, colisão, pane ou interferência terrestre. O Boreal estava navegando em céu limpo, sem tempestades, sem incidência solar anormal, sem qualquer fenômeno natural que pudesse causar tal apagão. E então vem 21h20, o minuto fatídico. No radar da guarda costeira, o eco estrutural do Boreal, um sinal forte, consistente, impossível de ser confundido, desaparece instantaneamente. Um navio daquele porte não pode sumir dos radares sem que aconteça uma das seguintes opções: explosão, colisão violenta, incêndio massivo ou desintegração estrutural. Mas nenhuma dessas hipóteses se aplica, porque satélites militares analisaram a área na mesma hora e não encontraram rastro térmico, vestígio de destroços ou qualquer anomalia de superfície. É como se o Boreal tivesse atravessado uma espécie de fronteira invisível e deixado o mundo físico por alguns dias. A cronologia termina às 03h12 da madrugada, quando um satélite comercial registra algo surpreendente. O cruzeiro Boreal reaparece à deriva, silencioso, inclinado para a esquerda, movendo-se de maneira irregular, como um corpo inerte flutuando sem destino. Nenhuma embarcação ao redor, nenhum sinal de evacuação, nenhuma luz externa acionada. Apenas uma gigante estrutura metálica navegando fantasmagoricamente pelo Atlântico. E é nesse ponto que os investigadores perceberam. O mistério do desaparecimento não começa quando o navio some, mas quando ele volta. Os primeiros alertas sobre o sumiço do cruzeiro Boreal começaram a surgir de forma descoordenada, quase silenciosa, como se o próprio desaparecimento estivesse tentando passar despercebido. Às 21h32, apenas 12 minutos depois do navio sumir do radar, a Central Marítima de Norfolk estranhou a interrupção na telemetria. Não porque isso fosse impossível, mas porque o Boreal era conhecido por ter um dos sistemas mais modernos e redundantes da costa leste dos Estados Unidos. A falha, por si só, já era incoerente. Porém, como ainda não havia registro de pânico, desvio de rota ou pedido de socorro, o evento não foi tratado como emergência imediata. Minutos depois, a equipe de comunicação tentou contato direto com a embarcação. Chamadas automáticas, chamadas manuais, tentativas de sincronização, mensagens digitais. Tudo retornava ao mesmo resultado: silêncio absoluto. Não havia falha parcial, não havia ruído, não havia estática. Era como se nenhum aparelho estivesse do outro lado. E é exatamente esse tipo de silêncio que causa mais medo entre especialistas, porque nem mesmo navios completamente desligados retornam uma ausência tão limpa. O Boreal parecia não existir mais no espectro de comunicação marítima. Às 22h10, um dos operadores da guarda costeira relatou que o Boreal continuava invisível aos radares próximos, incluindo sistemas de embarcações civis. 3 navios comerciais, que deveriam ter o Boreal em linha de visão eletrônica, confirmaram que não havia sinal algum. Apenas mar aberto. O mais estranho é que nenhum desses navios reportou ter visto explosões, clarões, fumaça ou qualquer perturbação que pudesse indicar um acidente catastrófico. A rota estava tranquila, sem tempestades, sem alterações climáticas, sem ondas incomuns. O primeiro alerta considerado oficial só foi emitido às 22h27, quando um satélite de monitoramento marítimo detectou falhas consecutivas no registro térmico da área onde o Boreal deveria estar. Não havia calor residual, não havia assinatura de máquinas trabalhando, não havia nenhum indício de propulsão ativa. O navio simplesmente havia deixado de emitir qualquer forma de calor detectável.
Para um navio daquele porte, isso é tecnicamente impossível. Máquinas, geradores e sistemas internos produzem calor mesmo em estado ocioso, mas a imagem térmica retornou absolutamente plana. Entre 22h30 e 23h, pequenas embarcações que estavam a menos de 20 quilômetros da rota do boreal afirmaram que não viram luzes, sombras, reflexos, qualquer sinal de uma embarcação de 300 metros de comprimento. Uma delas, a embarcação pesqueira Blue Riptide, relatou algo inquietante. O mar estava estranhamente calmo, exatamente no ponto onde o boreal deveria estar. Sem ondulações, sem resquícios de marola deixada por uma embarcação em movimento. Como se algo tivesse drenado toda a movimentação do oceano momentaneamente. Às 23h11, os alertas internos já tratavam o caso como possível pane total ou abandono de navio, uma hipótese rara, porém conhecida. No entanto, ao tentar triangulação via satélites adicionais, as autoridades perceberam um padrão ainda mais difícil de explicar. A área onde o boreal desapareceu apresentava queda momentânea de luminosidade atmosférica, como se uma sombra gigantesca tivesse sido projetada por alguns segundos sobre o oceano. Nenhum equipamento no mundo poderia causar esse tipo de efeito sem ser imediatamente detectado por radares militares. À meia-noite, finalmente, é ativado o nível 1 de busca emergencial, porém, tarde demais. Aquele intervalo de quase 3 horas entre o sumiço e a resposta oficial seria criticado duramente depois, pois muitos acreditam que, se o navio tivesse sofrido algum acidente convencional, vidas poderiam ter sido salvas. Mas conforme os dias avançaram, ficou claro que o boreal não havia sofrido um acidente. Ele havia sido engolido por um evento que não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. Um detalhe curioso aparece nos primeiros alertas. Operadores relataram sentir uma sensação de pressão nos ouvidos nos instantes em que tentavam contato com o navio. O fenômeno não é técnico, não é mensurável, não é oficial, mas foi relatado por 6 profissionais diferentes. Uma coincidência que muitos ignoraram. Outros, no entanto, viram ali um indício precoce de que algo incomum, talvez não natural, havia começado antes mesmo do navio reaparecer. E assim, enquanto os alertas se acumulavam, o mistério do desaparecimento do cruzeiro boreal começava a tomar forma, não mais como falha técnica, mas como algo que ninguém conseguia categorizar. A busca oficial pelo cruzeiro boreal foi iniciada às 00h03, envolvendo helicópteros da Guarda Costeira, embarcações de resgate e sistemas militares de varredura aérea. Em situações normais, um cruzeiro daquele tamanho não poderia simplesmente desaparecer. Ele deixaria rastros visíveis, manchas de óleo, destroços, calor, ondulações específicas no mar. Mas logo nas primeiras horas, ficou claro que aquela operação seria diferente de tudo que já havia sido registrado na costa leste dos Estados Unidos. Os helicópteros MH-60 iniciaram sobrevoos em círculos, tentando captar qualquer sinal térmico. Nada. A ausência era tão profunda que os sensores pareciam estar apontados para uma região morta do oceano. O operador de um dos helicópteros registrou em relatório interno que nunca tinha visto uma área tão limpa, como se o mar tivesse sido restaurado artificialmente. Isso significa sem marcas, sem ondulações quebradas, sem correntes alteradas, apenas água imóvel, escura e impossivelmente calma. Ao mesmo tempo, 4 embarcações de resgate iniciaram uma varredura de padrão espinha de peixe, cobrindo quilômetros de oceano. Ainda assim, nenhuma boia de emergência foi encontrada, nenhum bote inflável, nenhum colete salva-vidas solto, itens que sempre aparecem mesmo em situações de evacuação bem-sucedida. Era como se nada tivesse sido acionado. Isso, por si só, já contradizia todos os protocolos de segurança do Boreal, que treinava sua tripulação para situações de pânico.
Às 02h40, uma constatação deixou o clima ainda mais pesado entre os comandantes da operação. O sonar de profundidade não detectava ruído de máquinas ou estruturas submersas na área do desaparecimento. Se o navio tivesse naufragado, mesmo incompleto, partes da estrutura metálica deveriam ecoar sinais característicos, mas o sonar retornava silêncio. Um silêncio tão perfeito que parecia planejado. Equipes militares foram acionadas às 03h, oficialmente para ajudar na busca. Extraoficialmente, porque alguns relatórios preliminares detectaram uma queda súbita no campo eletromagnético da área minutos depois do sumiço, algo que, segundo especialistas, é extremamente raro e dificilmente pode ocorrer sem intervenção de equipamentos altamente avançados. Essa informação nunca foi divulgada para o público. O clima na central de operações ficou ainda mais tenso quando os radares começaram a apresentar falhas intermitentes. Não falhas técnicas comuns, mas distorções, duplicações de sinal, ecos que vinham de direções impossíveis e desapareciam segundos depois. Uma das telas chegou a exibir um contorno semelhante ao boreal por quase 3 minutos, mas em um ponto onde a equipe sabia, com absoluta certeza, que o navio não poderia estar. Quando se aproximaram da área, não havia nada. Ao amanhecer, a busca já havia percorrido uma área tão extensa que, em circunstâncias normais, o cruzeiro teria sido encontrado. A pressão sobre a guarda costeira aumentava. Os repórteres tentavam entender o que estava acontecendo e familiares de passageiros começavam a ligar incessantemente. Mas a resposta era sempre a mesma. Ainda não temos informações concretas. A operação já estava entrando no segundo dia, quando uma das embarcações militares detectou uma variação térmica fraca, quase apagada, a mais de 50 quilômetros do último ponto conhecido do boreal. Não era forte o suficiente para identificar uma embarcação, mas era consistente com um objeto grande, movendo-se lentamente ou sendo movido. Quando chegaram lá, encontraram apenas mar vazio. Mas ao revisar as imagens mais tarde, um dos técnicos percebeu algo. Durante 2 segundos, um reflexo metálico apareceu e desapareceu, como se alguma estrutura estivesse justo abaixo da superfície. Esse pequeno indício seria reconsiderado apenas dias depois, quando o boreal finalmente reapareceu. E desde aquele momento, a busca deixou de ser uma operação técnica e passou a ser uma corrida desesperada contra algo que ninguém conseguia explicar, reforçando ainda mais o mistério do desaparecimento. Quando o cruzeiro boreal completou seu primeiro dia desaparecido, as teorias começaram a se acumular de maneira frenética, algumas formuladas por especialistas, muitas por pessoas desesperadas e outras, claramente, pela necessidade de preencher um vazio que nenhuma autoridade conseguia explicar. Mas antes mesmo de o navio reaparecer, 4 teorias principais começaram a ganhar força, cada uma tentando justificar o impossível. A primeira e mais tradicional foi a hipótese de pane total e abandono do navio. Em situações muito raras, um conjunto extremo de falhas pode levar a tripulação a evacuar rapidamente. Porém, essa teoria caiu por terra quase imediatamente ao se constatar que nenhum bote salva-vidas havia sido acionado. O boreal tinha mais de 30 botes digitais com sensores automáticos. Se fossem lançados ao mar, cada um enviaria sua própria localização. Nenhum sinal apareceu. Além disso, câmeras internas mostravam passageiros tranquilos minutos antes do sumiço, o que descartava qualquer situação de pânico. Outra teoria levantada foi a de ataque pirata ou sequestro marítimo, mas isso também não resistiu à análise. Primeiro, porque não havia qualquer outro navio ou aeronave clandestina registrada na área. Segundo, porque não faria sentido capturar um navio daquele porte sem deixar rastros visíveis nos radares. E terceiro,
Talvez o mais importante, porque o Boreal desapareceu em minutos, sem sinais de aproximação, colisão ou confronto. Nem mesmo o mais sofisticado ataque militar conhecido poderia realizar algo assim, muito menos sem ser detectado por sistemas americanos. A terceira hipótese, vista com extrema cautela, foi a de falha dimensional dos instrumentos de monitoramento, ou seja, um erro de leitura massivo, algo capaz de fazer todos os sistemas simultaneamente perderem o navio. Porém, para isso acontecer, radares civis, militares, satélites, sonares e transponders teriam de apresentar falhas sincronizadas. Isso não apenas é improvável, é impossível. Os equipamentos são independentes e operam em frequências diferentes. O sumiço simultâneo só reforçava o caráter incomum do evento. A teoria mais controversa, e que algumas autoridades tentaram suprimir, foi a possibilidade de interferência eletromagnética não identificada, algo que poderia ter afetado os sistemas internos do navio e do ambiente ao seu redor. Essa hipótese era considerada absurda, até que especialistas revisaram as gravações dos 3 andares inferiores. Os microtravamentos, as sombras sem origem aparente, os registros de energia instável, tudo sugeria que algum tipo de campo estava se intensificando ali. Não um campo natural, não um campo conhecido. Familiares desesperados começaram a sugerir desaparecimento forçado, sequestro governamental, fenômenos atmosféricos extremos, experimentos secretos, ondas estranhas vindas das profundezas do oceano. O mistério do desaparecimento já estava ganhando vida própria. Uma vida alimentada pela ausência de respostas e pela presença de perguntas cada vez mais desconfortáveis. Enquanto isso, a guarda costeira tentava manter a narrativa de que o caso ainda estava sendo avaliado. Mas todos sabiam que, internamente, nenhuma teoria convencional permanecia de pé. E foi justamente nesse estado de incerteza total que o Boreal reapareceu. E com ele, evidências que derrubariam todas as explicações conhecidas. O reaparecimento do cruzeiro Boreal, encontrado à deriva na madrugada do 4º dia, trouxe consigo um conjunto de evidências tão impossíveis que muitos investigadores, mesmo os mais experientes, recusaram-se a assinar relatórios oficiais. O navio estava estruturalmente intacto, sem danos externos, sem marcas de colisão, sem sinais de tempestade. A pintura do casco não apresentava arranhões recentes e os botes salva-vidas permaneciam presos em suas posições originais. Era como se o gigante de aço tivesse simplesmente parado no tempo e retornado ao oceano sem ter passado por qualquer evento físico. Mas o que mais perturbou as equipes de busca não foi o exterior, e sim o que encontraram dentro, 3 andares abaixo do convés. Justamente os que haviam registrado anomalias antes do desaparecimento estavam completamente intactos, preservados, congelados em um estado impossível. Mesas com pratos servidos, ainda quentes ao toque, mesmo após dias sem energia. Quartos organizados com camas arrumadas, objetos pessoais posicionados como se alguém estivesse prestes a voltar. Armários abertos, roupas dobradas, brinquedos deixados exatamente onde estavam nos últimos registros. Tudo isso seria apenas estranho, se não fosse pelo detalhe mais inquietante. Não havia um único vestígio humano. Nada. Nenhuma peça de roupa que indicasse alguém saindo às pressas. Nenhum objeto caído, nenhuma tentativa de fuga, nenhum sinal de luta, nenhum rastro genético recente. Era como se cada um dos 3 andares tivesse sido esvaziado de todas as pessoas ao mesmo tempo, sem interromper nenhuma das ações iniciadas, como se um instante tivesse sido arrancado da realidade e substituído por um vazio calculado. As câmeras internas reforçavam isso. Nos últimos minutos gravados, a movimentação era normal. Pessoas rindo, andando, servindo bebidas, conversando.
De repente, às 21h18:49, todas as câmeras dos 3 andares congelam ao mesmo tempo. Não travam, congelam. A imagem permanece estática por exatamente 1,7 segundo e quando volta, o local está vazio. As pessoas simplesmente não existem mais no quadro seguinte. Não há desfoque, não há movimento, não há borrão. Elas apenas deixam de estar ali. Especialistas em edição digital, chamados às pressas, afirmaram que aquele tipo de corte não poderia ser artificial, porque as câmeras, gravando simultaneamente, apresentavam o mesmo padrão de congelamento alinhado em microsegundos. Isso indicava interferência externa, mas não uma interferência humana. Era algo comparável a uma interrupção do próprio campo espacial do ambiente, impossível de ser reproduzido por tecnologia conhecida. Se você chegou até aqui e a investigação já mexeu com você, não esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda a manter esta investigação viva. Ative o sininho para receber cada novo capítulo desse e de outros mistérios que ainda estão nas sombras. E deixe seu like para que mais pessoas descubram o que realmente está acontecendo por trás do desaparecimento do Cruzeiro Boreal. Comente o que você acha que está escondido nas profundezas. Sua teoria pode ser a peça que falta. Ainda mais alarmante foi o comportamento dos sensores biométricos. Esses equipamentos registram batimentos cardíacos, calor humano, níveis de dióxido de carbono e movimentos corporais. Às 21h18, todos registram presença. Às 21h19, todos registram zero. Zeros absolutos, como se toda a vida tivesse sido drenada instantaneamente daquela parte do navio. O mais assustador é que apenas os 3 andares inferiores sofreram essa remoção instantânea. Todos os outros andares estavam bagunçados, mas não intactos, como se uma evacuação ou pânico tivesse acontecido ali em cima, mas sem deixar rastros humanos. Não havia sangue, não havia corpos, não havia danos, só a bagunça, cadeiras tombadas, portas abertas, objetos quebrados, como se as pessoas tivessem reagido a algo, mas nunca chegaram a escapar. Cada perícia que entrava no Boreal retornava com mais dúvidas. Cada especialista que analisava os dados técnicos saía da sala com o rosto pálido. E quanto mais detalhes eram revelados, mais claro ficava que o mistério do desaparecimento não era apenas um sumiço. Era uma alteração profunda na lógica de como as coisas deveriam existir. E aquela era apenas a superfície do horror. Quando o Cruzeiro Boreal reapareceu à deriva, completamente vazio, com 3 andares intactos, como se o tempo não tivesse tocado neles, esperava-se que o governo dos Estados Unidos convocasse imediatamente uma coletiva nacional. Esperava-se transparência, esclarecimentos, perícia, qualquer informação que aliviasse a inquietação crescente da população. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. O que se instalou foi um silêncio denso, cuidadosamente construído, quase tão perturbador quanto o próprio mistério do desaparecimento. A guarda costeira restringiu detalhes, alegando que o caso ainda estava em análise preliminar. A Marinha divulgou uma única nota dizendo que não comentaria operações em andamento. E o FBI, que inicialmente parecia disposto a cooperar, simplesmente recuou após 72 horas, solicitando confidencialidade total nos laudos. Até mesmo a equipe científica que analisou o Boreal teve suas conclusões classificadas como confidenciais. Foram avisados de que qualquer divulgação não autorizada acarretaria riscos à segurança nacional. E então veio a parte mais estranha. Os dados do radar. Em menos de 24 horas, todas as capturas de satélite do período do desaparecimento foram retiradas do ar. Sites de monitoramento marítimo travaram. Pesquisadores independentes que tentavam reconstruir a rota do Boreal usando registros abertos viram suas plataformas interrompidas. Algumas páginas exibiam erros, outras simplesmente sumiram.
substituídas por notificações de manutenção que jamais terminavam. Parentes dos passageiros começaram a relatar ligações misteriosas de números não identificados, orientando-os a evitar entrevistas e a não alimentar especulações. Famílias que insistiram em falar publicamente notaram carros estacionados por dias próximos às suas casas. Em fóruns de marinheiros, relatos foram apagados minutos após serem publicados. Não era coincidência, era controle. Um controle pesado, calculado, desesperado. Os poucos investigadores independentes que tiveram acesso às gravações internas do navio afirmaram ter recebido mensagens indiretas sugerindo que parassem a análise. Um deles contou que, ao tentar copiar imagens dos 3 andares inferiores, sua conexão foi bloqueada remotamente. Outro relatou que recebeu uma visita de 2 homens que não se identificaram, apenas disseram: "O Boreal não é um caso aberto, é um caso encerrado." Encerrado? Como se ninguém sabia o que havia acontecido? Como encerrar algo cujo enigma era tão profundo que desafiava a própria lógica? A verdade incômoda é que o silêncio das autoridades não parecia apenas um ato de contenção. Parecia um aviso, parecia medo. E medo de algo que jamais deveria ter sido encontrado no fundo daquele navio. Quando as autoridades tentaram silenciar tudo relacionado ao Boreal, acreditaram que poderiam controlar também as vozes das pessoas comuns. Mas relatos começaram a surgir nos intervalos da censura, escapando como pequenas rachaduras em um dique prestes a romper. Cada depoimento parecia isolado, quase irrelevante, até que começaram a se encaixar de maneira inquietante, formando uma linha narrativa paralela à versão oficial e muito mais perturbadora. Os primeiros relatos vieram de tripulações de barcos comerciais que operavam próximos à rota do Boreal no dia do desaparecimento. Um marinheiro texano afirmou ter visto no horizonte uma coluna de luz invertida, algo que parecia subir do mar para o céu, ao contrário de qualquer fenômeno meteorológico conhecido. Outro pescador disse ter captado em seu sonar simples um ruído grave que parecia metal respirando, o mesmo som registrado na última gravação dos andares inferiores do Boreal. Um piloto de pequeno porte, que sobrevoava a região, descreveu ter visto uma sombra gigantesca sob a superfície, maior do que qualquer embarcação, movendo-se devagar, como se estivesse acompanhando algo. Mas seu radar não mostrou nada. E, segundo ele, logo depois, seus instrumentos travaram por exatos 17 segundos. O mesmo tempo de falha observado nos satélites que monitoravam o Boreal no instante em que o navio sumiu. Relatos ainda mais curiosos vieram de técnicos de manutenção que trabalharam nos servidores de empresas de rastreamento marítimo. Eles afirmaram que arquivos relacionados ao Boreal simplesmente trancavam ao serem acessados, como se estivessem protegidos por camadas de bloqueios que não deveriam existir em plataformas civis. Um dos técnicos afirmou que, ao tentar abrir um arquivo de rota, encontrou apenas uma mensagem em tela preta com a frase "Não continue". Mas o depoimento que mais chamou atenção foi o de 2 camareiras do Boreal que não estavam a bordo no dia da viagem. Elas relataram que, nas semanas anteriores ao desaparecimento, alguns tripulantes começaram a se queixar de sons vindos debaixo do deck inferior. Sons semelhantes a passos, mas sem peso, ecoando como se fossem produzidos dentro das paredes metálicas. Outros falaram sobre luzes que piscavam nos corredores dos níveis mais baixos, mesmo quando todas as fontes de energia estavam desligadas para manutenção. O mais desconcertante, porém, foi o testemunho de um funcionário da empresa proprietária do Boreal que decidiu falar anonimamente. Ele disse ter visto uma gravação de segurança que jamais foi tornada pública, um trecho de 3 segundos, registrado minutos antes do sumiço, mostrando uma das portas de acesso aos andares inferiores abrindo sozinha. Não havia ninguém ali, nenhum passageiro,
nenhum tripulante. Só uma sombra projetada no chão. Uma sombra que não correspondia a nenhum corpo físico. Como se algo estivesse se movendo dentro do navio antes mesmo do desaparecimento. Algo que não deveria estar lá. Algo que, segundo ele, não tinha forma definida. E mesmo com todo o esforço das autoridades para enterrar esses relatos, a verdade encontrou caminho, porque a soma dessas vozes apontava para uma única direção. O mistério do desaparecimento do cruzeiro boreal não era apenas inexplicável, era impossível dentro das regras naturais que conhecemos. Ao analisarem todos os relatos, últimos registros, falhas de sinal e padrões de interferência, investigadores independentes perceberam que o desaparecimento do cruzeiro boreal não havia ocorrido de forma aleatória. Todas as pistas, sem exceção, apontavam para 3 locais específicos ao longo da rota do navio. Áreas marcadas não apenas por profundidade extrema, mas por comportamentos anômalos detectados muito antes do incidente e que ninguém havia associado até então. O primeiro ponto era conhecido entre oceanógrafos como Zona 46B, um trecho profundo onde bússolas nunca funcionam corretamente. Por décadas, esse local foi tratado como uma falha magnética natural, mas registros militares vazados indicavam que sensores acústicos frequentemente captavam ali reverberações que não combinavam com formações geológicas. Eram sequências rítmicas, quase como batidas ou chamados. O Boreal passou a apenas 11 milhas dessa área, pouco antes de desaparecer. O segundo ponto ficava cerca de 30 milhas ao sul. Uma região apelidada por pescadores americanos como o Vale Silencioso. Ali, as ondas diminuíam de forma anormal, mesmo em dias de tempestade. Sonar de embarcações de médio porte relatava todos os anos a mesma anomalia. Ausência total de retorno. Como se algo absorvesse o som, engolindo qualquer tentativa de mapeamento. Em pelo menos 3 ocasiões, entre 2008 e 2021, barcos menores relataram ter visto formas escuras subindo lentamente da profundidade, mas desaparecendo antes que pudessem ser registradas. O terceiro ponto era o mais enigmático. A área que os relatórios da Guarda Costeira chamavam de Setor 9, mas que internamente tinha outro nome, Região de Reversão de Pressão. Nesse local, equipamentos registravam, por segundos, valores de pressão que não eram compatíveis com a profundidade real. Era como se a coluna d'água invertesse seu comportamento natural, como se algo puxasse a água para dentro de um vórtice invisível. Uma interferência tão forte que submarinos civis eram proibidos de se aproximar. No cruzamento desses 3 pontos, 46B, Vale Silencioso e Setor 9, formava-se uma espécie de triângulo irregular. Exatamente no centro dessa área estava o último ponto confirmado do Boreal antes do desaparecimento. E ali, conforme dados recuperados dos satélites antes de serem apagados, ocorreu uma curvatura mínima nas ondas da superfície, como se algo gigantesco tivesse passado por baixo do navio, sem nunca emergir. Quando especialistas reconstruíram digitalmente os eventos, perceberam algo ainda mais perturbador. Os 3 locais pareciam respirar. Cada um deles emitia, em intervalos irregulares, padrões acústicos muito semelhantes aos ruídos registrados nos 3 andares inferiores do Boreal antes do sumiço. Não era apenas coincidência, era uma ligação direta. A conclusão inevitável começou a emergir. O Boreal não desapareceu em um ponto isolado. Ele foi atraído por um sistema, um conjunto de fenômenos trabalhando em conjunto sob a superfície. E a pergunta maior permanecia: esse sistema era natural ou construído? Com todas as anomalias conectadas, os sons impossíveis, as luzes sem origem, os 3 pontos que respiravam e o centro do triângulo onde o Boreal desapareceu, especialistas, pesquisadores independentes e até ex-militares começaram a formular teorias que ultrapassavam qualquer explicação convencional.
Não se tratava mais de pensar como o cruzeiro sumiu, mas o que estava atuando ali embaixo. A primeira teoria, considerada a mais científica, sugeria a existência de uma cavidade suboceânica móvel, algo como um bolsão de pressão que se deslocava lentamente entre os 3 pontos. Essa cavidade causaria distorções físicas e acústicas, mas o boreal não apenas teria entrado nela, teria sido sugado para uma área onde espaço e pressão funcionam de forma anômala, um bolso que não deveria existir e que ninguém conseguia mapear. A segunda teoria era ainda mais enigmática, a hipótese de uma estrutura artificial submersa, construída por uma civilização desconhecida, não necessariamente antiga. Os sons ritmados captados pelos sonares, somados à reversão de pressão, lembravam mecanismos, não fenômenos naturais. Alguns acreditavam que o boreal havia passado exatamente sobre uma entrada, uma abertura que se ativava em intervalos imprevisíveis. A terceira teoria, rejeitada oficialmente, mas discutida silenciosamente entre analistas, afirmava que o navio havia cruzado uma fronteira dimensional instável. Os padrões no casco e as falhas simultâneas dos equipamentos sugeriam interferência em múltiplas frequências, como se o navio estivesse sendo escaneado por algo que existia em outra camada da realidade. Para esses estudiosos, o boreal não tinha afundado. Ele havia se deslocado para um entrelugar, um espaço que toca o nosso mundo, mas não pertence a ele. E havia a teoria mais temida, a que nenhum órgão oficial ousava pronunciar. O boreal não foi o primeiro, e não será o último. Essa visão defendia que o triângulo formado pelos 3 pontos, Zona 46B, Vale Silencioso e Setor 9, era parte de um fenômeno cíclico que se intensifica com o tempo. Os pulsos captados seriam apenas os primeiros sinais de que algo no fundo do oceano está despertando ou se aproximando. Cada uma dessas teorias carregava o mesmo fio condutor. O mistério do desaparecimento do boreal não era um acidente, era um encontro com algo que ainda não compreendemos. A partir de dados fragmentados, testemunhos apagados e arquivos que nunca deveriam ter sido acessados, os investigadores independentes montaram a reconstrução mais fiel possível dos últimos minutos do cruzeiro boreal. Uma reconstrução que nenhuma autoridade aceitaria oficialmente, mas que se tornou a única explicação capaz de unir todos os elementos do mistério do desaparecimento. Tudo começou com a queda abrupta de energia registrada nos 3 andares inferiores. Uma queda que não veio do sistema elétrico do navio, mas de uma interferência externa, detectada simultaneamente nos sensores internos. As câmeras não falharam. Elas foram desligadas por algo que sobrecarregou as frequências do boreal, como se estivesse escaneando o interior. Logo após isso, os dados de navegação mostram uma alteração mínima, porém real, na pressão ao redor do casco. Não era aumento, era compressão lateral, como se o mar estivesse se estreitando ao redor do navio, criando um corredor invisível, uma espécie de túnel líquido que direcionava o boreal sem alterar sua rota inicial. Os passageiros não sentiram nada, mas os sensores sentiram tudo. Minutos depois, um comportamento impossível ocorreu. O sonar do boreal registrou um eco invertido, um tipo de retorno sonoro que não refletia objetos, mas vazios em movimento, como se algo estivesse abrindo caminho por baixo do navio. Os operadores descartaram como falha, mas quando esse eco apareceu pela 3ª vez, a vibração registrada pelos microfones internos sugeriu que alguma estrutura gigantesca se deslocava nas profundezas, em silêncio absoluto. Às 02h47, o boreal começou a desacelerar, apesar de seus motores continuarem funcionando a plena potência. Era como se estivesse preso a algo que ninguém podia ver. As luzes nos 3 andares inferiores piscaram 3 vezes, exatamente 3, antes de se apagarem por completo.
Foi nesse momento que vários passageiros relataram, em áudios preservados clandestinamente, uma sensação de tontura repentina, como se o ar tivesse ficado pesado demais. Em outros trechos gravados nos corredores, ouve-se um ruído profundo, metálico, semelhante ao metal respirando, descrito por pescadores que estavam próximos. Às 02h49, o boreal parou completamente. E então veio o evento decisivo. A água ao redor do casco começou a se mover em direção a um ponto abaixo do navio, formando uma espécie de afunilamento que não levantou ondas, não criou redemoinhos, apenas puxou, como uma corrente sem superfície. Uma força tão precisa que começou a arrastar o boreal centímetro por centímetro. Câmeras internas capturaram as portas metálicas dos andares inferiores se abrindo lentamente, não por ação humana, mas pela pressão interna sendo alterada. Objetos pequenos deslizaram pelo chão, o ar vibrava, e então, no áudio final recuperado, antes da total perda de sinal, uma voz masculina distante, quase sussurrada, diz: "Está vindo de baixo." Os últimos registros mostram que, às 02h51, o boreal inclinou 3 graus para frente, como se fosse puxado de repente para baixo. Não o suficiente para afundar, mas o suficiente para sair da rota normal de rastreamento. Foi nesse instante que todos os sistemas falharam simultaneamente. Quando os satélites recuperaram a imagem seguinte, o navio não estava mais lá. A reconstrução sugere que o boreal não afundou, não explodiu, não sofreu um acidente. Ele foi tomado, alcançado por algo que se desloca entre os 3 pontos anômalos, algo que se ativa em ciclos que ninguém compreende, e levado para um lugar onde as leis conhecidas não se aplicam, um espaço invisível, possivelmente entre camadas do próprio oceano. O que quer que esteja no centro desse triângulo mutável não agiu por acaso, pareceu escolher o boreal. Era para ser o fechamento de uma investigação exaustiva, um ponto final depois de tantos relatos contraditórios, de documentos retidos, de noites inteiras tentando montar um quebra-cabeças que parecia ter peças de origens diferentes. Mas exatamente quando tudo parecia finalmente se estabilizar, algo ocorreu. Algo que não apenas reabriu todas as dúvidas, como lançou o caso em uma escuridão ainda maior. E foi nesse momento que ficou claro: nada do que acreditávamos até agora era suficiente para explicar o que realmente aconteceu. Durante a consolidação dos últimos registros, surgiu um arquivo extraviado, anexado a um relatório secundário que sequer deveria existir. Era uma sequência de transmissões de rádio, supostamente descartadas na noite do desaparecimento. Inicialmente, parecia apenas mais um ruído perdido, mas ao amplificar o áudio, uma voz, fraca, distorcida, carregada de interferência, surgiu no meio da estática. Uma voz humana implorando por ajuda e dizendo um nome que jamais deveria estar ali. Um nome que, segundo todos os registros oficiais, pertencia a alguém que já deveria estar morto há décadas. Esse detalhe sozinho já seria suficiente para quebrar qualquer conclusão. Mas o mais perturbador veio depois. A voz termina abruptamente e nos segundos finais da gravação há um som profundo, metálico, como se algo gigantesco estivesse se movendo debaixo da água. Não é o som de um motor, nem de uma embarcação. É algo diferente, algo orgânico demais para ser máquina e mecânico demais para ser vivo. Os especialistas que analisaram o trecho não chegaram a consenso. Alguns dizem que é apenas interferência eletromagnética. Outros afirmam que nunca ouviram nada parecido em suas carreiras. E então, no dia seguinte, como se o mistério tivesse consciência de que estava sendo desvendado, uma nova anomalia apareceu. Um objeto, ainda não identificado, surgiu flutuando exatamente sobre a área proibida que as autoridades tentaram ocultar desde o início. Ele estava parcialmente submerso, girando devagar, como se tivesse sido deixado ali. Mas quando se aproximaram para recolhê-lo,
O objeto simplesmente afundou, sem produzir bolhas, sem deslocar água, sem deixar qualquer rastro detectável, como se nunca tivesse existido. A partir desse ponto, todo o caso deixa de ser apenas um desaparecimento estranho e se transforma em algo maior, mais profundo e perigoso. Cada indício que parecia levar à solução agora aponta para outra direção, uma direção que não estava nos mapas, nem nos relatórios, nem nas teorias mais ousadas apresentadas até agora. Uma direção que sugere que existe algo oculto por trás de todas as versões oficiais, algo que talvez nunca tenha sido destinado ao conhecimento público. E é aqui que este capítulo termina, não com respostas, mas com uma pergunta que paira sobre tudo e todos. Se o que vimos até agora é apenas a superfície, o que existe nas profundezas que todos tentam esconder? A verdade ainda está lá embaixo, esperando, movendo-se, e muito mais perto do que gostaríamos de imaginar. Antes de encerrarmos, lembre-se, este mistério ainda está longe de terminar, e novos dados podem surgir a qualquer momento. Por isso, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhum novo episódio dessa investigação sombria. Deixe seu like para que essa história continue alcançando mais pessoas e comente abaixo qual teoria te deixou mais inquieto. Sua participação mantém este caso vivo e pode levar ao próximo grande revelamento.